Capítulo 7. Batismo e dom do Espírito Santo. O batismo de água sem o batismo de fogo e o Espírito Santo que o acompanha não tem valor, eles estão obrigatória e inseparavelmente ligados. Da vida de Joseph Smith. Na época de Joseph Smith, o rio Susquehanna fluía em grandes meandros que passavam por florestas de árvores de madeira rija e pinheiros, rodeado por montes e campos cultivados. Maior rio da Pensilvânia, era uma parte importante da paisagem nos arredores de Harmony, Pensilvânia. Como o rio ficava perto de sua casa e oferecia lugares tranquilos e isolados, o profeta às vezes se retirava para esses lugares a fim de meditar e orar. Foi para as margens desse rio que o profeta e Oliver Cowdery se dirigiram em 15 de maio de 1829 para orar sobre a importância do batismo. Em resposta à sua oração, João Batista apareceu para eles, conferindo-lhes o sacerdócio aarônico e ordenando que batizassem um ao outro. A bênção que estavam procurando pôde então ser realizada da maneira adequada e com o poder e autoridade de Deus. Entrando no rio, eles batizaram um ao outro, sendo que Joseph batizou Oliver primeiro, conforme João ordenará. Joseph então impôs as mãos sobre a cabeça de Oliver e o ordenou ao sacerdócio aarônico e Oliver fez o mesmo para com Joseph. O profeta relembrou: recebemos grandes e gloriosas bênçãos de nosso Pai Celestial. Apenas terminei de batizar Oliver Cowdery, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele, pondo-se de pé, profetizou muitas coisas que logo deveriam acontecer. E tão logo fui batizado por ele também recebi o espírito de profecia e profetizei sobre a edificação desta igreja e muitas outras coisas ligadas à igreja e a esta geração dos filhos dos homens. Estávamos cheios do Espírito Santo e regozijamo-nos no Deus de nossa salvação. Joseph Smith, História 173. As bênçãos do batismo foram logo depois concedidas a outros crentes. Mais tarde, no mês de maio, o irmão mais novo do profeta, Samuel, foi visitar Joseph e Oliver em Harmony. Esforçamo-nos para persuadi-lo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que estava então prestes a ser revelado em sua plenitude, declarou o profeta. Samuel recebeu um testemunho da obra e Oliver Cowdery o batizou. Depois disso, Samuel retornou para a casa de seu pai, glorificando e louvando grandemente a Deus, estando cheio do Santo Espírito. Em junho, o profeta batizou seu irmão mais velho, Hiram, que já havia muito tempo acreditava firmemente. E na mensagem do profeta, Joseph relembrou: dessa época em diante, muitos se tornaram crentes, e alguns foram batizados enquanto continuávamos a instruir e a persuadir. O profeta ficou particularmente grato ao ver seu pai, Joseph Smith Sr., ser batizado. O profeta tinha profundo amor pelo pai que tinha sido o primeiro a acreditar em sua mensagem depois que ele fora visitado por Moroni. Joseph Smith Sr. foi batizado em 6 de abril de 1830, o dia em que a igreja foi organizada. A mãe do profeta, Lucy Mack Smith, relembrou: Joseph estava de pé na margem do rio quando seu pai saiu das águas, e ao tomar-lhe a mão, ele clamou: vivi para ver meu pai ser batizado na verdadeira igreja de Jesus Cristo, e escondeu o rosto no peito do pai e chorou alto de alegria como fizera o José da antiguidade quando viu seu pai chegar à terra do Egito. No dia em que a igreja foi organizada, muitos santos que haviam sido previamente batizados receberam o dom do Espírito Santo pelo poder do sacerdócio de Melquisedeque. O profeta Joseph Smith ensinou com muita ênfase a necessidade tanto do batismo quanto da imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. O batismo de água sem o batismo de fogo e o Espírito Santo que o acompanha não tem valor, declarou ele. Eles estão obrigatória e inseparavelmente ligados. É preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Ensinamentos de Joseph Smith. A ordenança do batismo é necessária para a exaltação. Deus deixou muitos sinais na terra, bem como nos céus: o carvalho da floresta, por exemplo, o fruto das árvores, a erva do campo. Tudo isso é um sinal de que uma semente foi plantada ali, porque é decreto do Senhor que toda árvore, planta e erva que produz semente faça surgir a sua própria espécie, não podendo seguir qualquer outra lei ou princípio.
Pelo mesmo princípio afirmo que o batismo é um sinal ordenado por Deus para o crente em Cristo tomar sobre si a fim de entrar no reino de Deus, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse o Salvador. Ver João 3:5. É um sinal e mandamento que Deus estabeleceu para o homem entrar em seu reino. Aqueles que procuram entrar de qualquer outra maneira o fazem em vão, porque Deus não os receberá, tampouco os anjos reconhecerão suas obras como aceitas, porque eles não obedeceram às ordenanças nem cumpriram os sinais que Deus ordenou para a salvação do homem, para prepará-lo para a glória celestial e torná-lo digno dela, e Deus decretou que todos os que não obedecerem à sua voz não escaparão da condenação do inferno. O que é condenação do inferno? Ir para a companhia daqueles que não obedeceram a seus mandamentos. O batismo é um sinal para Deus, os anjos e o céu de que fazemos a vontade de Deus, e não há nenhum outro caminho abaixo dos céus que Deus ordenou que o homem seguisse para achegar-se a Ele a fim de e ser salvo e entrar no reino de Deus, a não ser a fé em Jesus Cristo, o arrependimento e o batismo para a remissão de pecados, e qualquer outra ação será em vão, então vocês terão a promessa do dom do Espírito Santo. Aspas. Se examinarmos as páginas sagradas da Bíblia, estudando os profetas e as palavras dos apóstolos, não encontraremos um assunto tão relacionado com a salvação quanto o batismo. Devemos compreender que a palavra batizar é derivada do verbo grego baptizo, que significa imergir. Parêntese que abre vírgula, parêntese que fecha. Não seria impróprio mostrar os comissionamentos e mandamentos do próprio Jesus sobre o assunto. Ele disse para os 12, ou melhor, 11 na época, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Assim está registrado em Mateus 28 do 19 ao 20. Em Marcos temos estas importantes palavras: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16 do 15 ao 16. Parêntese que abre vírgula, parêntese que fecha. Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3 do 1 ao 5. Essa resposta forte e confiante de Jesus, em relação ao batismo com água, põe um ponto final na questão. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, não admira que ele seja tão categórico nessa grandiosa declaração: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16 e versículo 16. Não há nenhum outro nome dado sob o céu, nem admitida qualquer outra ordenança pelos quais o homem possa ser salvo. Não admira que o apóstolo tenha dito: sepultados com ele no batismo, sereis ressuscitados. Colossenses 2:12. Não admira que Paulo tenha se erguido e sido batizado, sendo lavado de seus pecados. Ver Atos 9, 1:7, 1:8.